Bem-vindos! Estamos iniciando mais um podcast Arena da Riqueza e hoje um podcast especial, né, Otávio? Muito especial, muito especial. Estamos aqui com dois convidados, né? Nosso podcast é para você que é empreendedor, empresário, você que pensa em expandir a sua empresa e hoje a gente vai falar sobre expansão de negócios de uma forma muito interessante. A gente está aqui hoje com dois convidados. Duas pessoas que foram, assim, inusitado. O começo de tudo foi bem inusitado. Não sei se vai dar tempo de falar o começo de tudo isso aqui, mas foi muito inusitado. Mas o mais bacana é que, na medida que a gente foi conhecendo a proposta de negócio dos nossos convidados, a gente viu que tem uma sinergia absurda com o que você precisa saber para o teu negócio ganhar escala, se você quiser ter um negócio grande, um negócio de maiores dimensões. Então, fica até o final, porque hoje o negócio vai ser top demais. Então, sem muitas delongas, quero que vocês conheçam nossos convidados especiais. Cláudio Rodrigues, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E João Córdova, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, gente. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com o nosso aprendizado e com o nosso conhecimento, nossa experiência e também aprender muito com vocês hoje. Opa! Maravilha! Como o João comentou, é teoria e prática aplicada, né? Então, para você que está aí, já está assistindo esse nosso podcast, já vem acompanhando, já põe o dedinho aí, já curte, compartilha, porque vai ter muito conteúdo interessante. Você vai entender um pouquinho aqui mais sobre expansão de negócios por meio de quê, Otávio? Então, por meio de um assunto que eu sei que para muita gente é complexo, muita gente tem medo, e eu acredito que hoje você vai tirar isso da sua frente. Franquias. Mas eu gostaria de, antes de nós falarmos propriamente do negócio, eu gostaria que vocês dessem um briefzinho a respeito da experiência de vocês. Bacana. Então vamos lá. É um prazer estar aqui hoje batendo esse papo com você sobre um tema que a gente é apaixonado, sobre franquias. A nossa vida nos últimos 10 anos é relacionada a franquias. Eu sou advogado por formação, especialista em gestão estratégica de negócios e nos últimos 10 anos me dedico só a isso, a transformar bons negócios em excelentes redes de franquia. É isso que a gente faz no nosso dia a dia e é isso que a gente se sente feliz em fazer. Poder ajudar o empreendedor a crescer. Quando a gente fala de franquia, a gente nada mais está falando do que alguém, né, que já tem um negócio, ou que pretende ter um negócio e que quer crescimento. E uma das formas de crescer é através de franquias. Boa. João, apresente e fale mais sobre você e a sua área de atuação. Bom, eu sou o João Paulo, eu atuo há 10 anos como franqueador. Franquia é o que eu dediquei o tempo da minha vida e ao longo desses 10 anos eu tive à frente de processo de expansão, desde captação de franqueados, estratégia de expansão territorial, estratégia para onde crescer o negócio e já tive aí à frente de mais de 300 franquias vendidas ao longo desse tempo e então tive a oportunidade de me conectar tanto com empresários que estavam começando quanto com empresários experientes que estavam buscando expandir seu negócio, tanto abrindo franquias quanto franqueando o seu negócio. Então, isso é um pouco do que eu faço hoje. Então, nesses 10 anos, o que eu fui aprendendo muito? Eu tive a oportunidade de me conectar com muitos empresários diferentes. Então, um dia eu estava falando com um dono de uma transportadora, outro de uma clínica médica, outro uma pessoa que estava querendo ter o seu primeiro negócio, estava querendo começar a ser empreendedor. E ao longo desses anos eu pude auxiliar as pessoas nessa jornada de expandir tanto as suas operações como diversificação de negócios, quanto às vezes abrir o seu primeiro negócio juntos. E através da Hyperion hoje a gente traz essa experiência de ser franqueador para outras empresárias que querem trazer o seu negócio como uma rede de franquia e ter uma expansão territorial aí no Brasil inteiro. Muito legal, muito bacana. Na opinião de vocês, qualquer negócio se encaixa numa franquia? Se encaixa para ser franqueado, para expandir no modelo de franquia? Não. Eu costumo dizer que franquia é para todos, mas nem todos são para franquia. A nível de negócio. Opa, ó, fica a dica. Por que isso? Não é porque o negócio não é bom. Tá. Muitas vezes é por causa da característica do negócio, principalmente negócios que são muito artesanais na sua confecção, na sua entrega do produto, do serviço. É muito difícil replicar. Quando a gente fala de franquia, a gente fala do quê? Transferência de expertise. Né? Você desenvolveu um modelo de negócio que é bacana, que para em pé. Quando a gente fala para em pé do ponto de vista financeiro, né? Ele tem viabilidade financeira, ele tem processos bem desenhados, né? Ou seja, você tem um modelo de negócio que pode ser replicado. Quando o seu negócio é muito artesanal, tem uma dificuldade muito grande de passar isso para frente e, consequentemente, manter a padronização na rede. Então, a grosso modo, a resposta é não. Nem todos os negócios são, vamos dizer assim, escaláveis através de franquia.
Entendi. Um dos tópicos mais importantes é a gente avaliar na franqueabilidade o quanto que é possível replicar aquilo. Às vezes tem uma empresa que ela tem várias operações, vamos supor, 30 serviços possíveis que ela realiza e nem todos eles vão ser franqueáveis. A gente precisa entender o que a gente vai franquear em cada negócio. Boa. Bom, e a contrapartida disso, que empresas ou que serviços são bons para franquia? Os melhores, né? As melhores áreas ou as áreas de atuação hoje, porque quem está nos assistindo fala assim, pô, e a minha empresa? Mas qual seria o meu segmento? Ou quais os melhores segmentos na visão de vocês com essa trajetória toda que se encaixam melhor e a pessoa fala, putz, não tive essa sacada ainda? Bom, através de franquias... Desculpa te cortar, mas assim, de uma forma mais ampla. Indústria, comércio e prestação de serviço. Eu entendo que os melhores segmentos são de comércio e de prestação de serviço. Boa, Aquilo que a gente tem operações mais replicáveis, fáceis de delimitar padrões e que a gente precisa, através da franquia, replicar unidades de negócio que vão prestar o mesmo tipo de serviço. Top. E dentro da indústria e comércio, agora, o que seria, na opinião de vocês, algo mais Eu costumo dizer assim, é muito comum, a gente recebe no dia a dia vários empreendedores lá que nos procuram lá na Hyperion, querendo transformar o seu negócio em franquia, né? Tá. E eles, Cláudio, meu negócio é franqueável. E eu costumo dizer que, se por um lado o negócio muito artesanal ele não é franqueável, por outro lado, aquele negócio que não tem características de artesanato, é muito fácil franquear. Eu costumo dizer que se você franquear gelo em cubo para vender na esquina, você pode franquear. Tá, Cláudio, mas como assim? Gelo em cubo? Vou franquear? Sim, porque quando a gente fala em franquia, a gente fala de conceito de negócio. Há um tempo atrás, a gente teve uma invasão das paletas mexicanas, que nada mais era que picolé. Verdade. E foi uma invasão, né, cara? Foi um estouro, né, cara? Foi um estouro. Vendeu pra caramba, teve uma curva aí de crescimento gigantesca. Claro, depois sumiu do mercado, mas dá para aproveitar sim, né? Segmentos aí que às vezes é um produto, um serviço muito óbvio, porém feito de uma maneira diferente. Isso a gente fala que é conceito de negócio. Você entrega aquilo para o consumidor final de uma forma diferente e daquilo que o público às vezes está esperando, que é uma demanda reprimida, o público gostou, tem aceitação, então dá para franquear até gelo em cubo, que pode dar certo a nível de indústria, né? Sim, Nossa, porque um dos pontos importantes de pensar a respeito de conceito de negócio é qual é a atividade que eu estou franqueando. Eu estou franqueando a comercialização, eu estou franqueando a prestação do serviço. Então, um franqueado ele vai ser um empresário que ele tem o papel de realizar o quê? A comercialização de X. Então, consigo estruturar isso na minha empresa para que seja replicável a comercialização daquilo ali, seja gelo, seja paleta mexicana, ou vou comercializar a prestação de serviço. Em alguns casos, de franquias, inclusive, que a gente participou do processo de formatação, o que estava sendo franqueado e replicado não era a comercialização, e sim a prestação do serviço em si. Tá. Então, é um pouco disso que a gente tem que estruturar num conceito de negócio a ser replicado. Boa. Uma coisa que a gente até conversou ontem, a respeito de pauta, e que eu fiz uma enquete no Instagram e me perguntaram também, obviamente, todo mundo quer saber, custo. É caro eu transformar o meu negócio em uma franqueadora? É caro? Como que fica essa relação, né, de custo para quem está no negócio não tão grande, que é a maioria dos empresários do Brasil? Otávio, eu vou dar uma volta aqui, né, em Michele. Não, o tempo é de vocês, manda vou dar uma volta aqui o povo quer saber. Para a gente chegar onde eu preciso. Tá. Quando a gente faz um trabalho de formatação de franquia, a gente não se limita a atender legislação única e exclusivamente, né? A gente tem empresas no mercado que fazem isso e está tudo bem. Tá. Né? Não tem problema nenhum. A gente, quando a Hyperion nasceu, a gente se propôs a ir mais além, a entregar para o nosso cliente que está franqueando seu negócio, não só uma consultoria que habilita ele a trabalhar com franquias. O que a gente faz? A gente acaba entrando para dentro do processo desse cliente e fazendo a correção de vários gaps lá dentro. Às vezes a gente encontra passivo trabalhista, né, que o cara tem uma situação lá que não está acomodada, e daí como é que você vai replicar uma situação que não está acomodada? Né? Você tem que corrigir aquilo para ir para frente. Às vezes tem um processo interno de confecção do produto ou do serviço que não está bem desenhado, ou não é claro, não é eficiente, então a gente tem que fazer a correção. Às vezes a gente se depara com desafios a respeito da marca, né? O empreendedor utiliza a marca por muitos anos e quando ele vai
tentar franquear o seu negócio, a gente vai verificar lá no NPI que a marca dele ele não pode registrar. E a lei de franquias, a 13966 de 2019, ela é muito clara, se eu não me engano, até no artigo 2º, ela fala que um dos principais pontos de franqueabilidade é o uso e concessão da marca. Então, dentro do processo de franquia, a gente vem corrigindo vários gaps. Isso posto, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, ainda não dá para cobrar R$200 mil numa formatação. Tá? Certo, porque pelo valor que a gente entrega, o quanto a gente corrige de problema para o empreendedor, só por aí já beneficia a vida dele. Mesmo que ele não queira depois expandir através de franquia, Já deixa tudo organizado. melhora a rentabilidade do seu negócio, ele começa a trabalhar menos, viver um pouco mais. Eu tenho um case que eu sempre gosto de contar aqui, que é uma loja de sucos de Florianópolis, que eram 2 irmãos, extremamente trabalhadores, um conceito de negócio muito bacana. Trabalhavam 12, 14 horas por dia, não aguentavam mais aquela vida. Nos consultaram para fazer um projeto de franquia. A gente dividiu em etapas para ele, para poder entrar no orçamento que ele tinha disponível. Dividimos em etapas. Na segunda etapa do projeto de formatação, ele disse, Cláudio, eu não vou franquear nada agora. Eu disse, como assim, cara? Vai abandonar? Ele, não, a gente está ganhando mais. Melhorou em torno de 200%. Você organizou tanto nossa vida. Estou trabalhando menos, estou conseguindo jogar meu futebol no final do dia, que fazia anos. Minha mulher está feliz da vida comigo, que está sobrando mais tempo. Eu vou deixar para mim escalar através de franquia daqui uns anos. Agora eu vou curtir. Então, assim, agora respondendo, né? Está em torno de R$90 mil um projeto de formatação de franquia, né? Onde a gente passa pelo quê? Criação de conceito de negócio, manuais de trabalho, atendimento à legislação, criação de manuais, registro da marca junto ao NPI, correção de gaps, estruturação da unidade franqueada e estruturação da franqueadora, porque são negócios. A partir do momento que você vai franquear o teu negócio, é um negócio dentro do negócio. Sim. É outra empresa, é outro business, e a gente orienta também todos os passos que devem ser dados. Como eu costumo dizer, a gente sabe as curvas que derrapam disso tudo. Em torno de 90 mil um projeto, né? Parcelado dentro de um plano de investimento. Eu ia te perguntar agora, esse 90 mil é no cash, é parcelado? Parcelado dentro de um plano de investimento, dentro dos grandes objetivos que o cliente está querendo. É uma assessoria, é uma consultoria que você organiza toda a casa e que realmente pode fazer o camarada chegar no ponto e falar assim, pô, meu, não vale a pena eu fazer esse troço agora. Agora que eu tenho vida? Isso, e tá tudo certo. Não, tá tudo certo. E tá tudo certo. E é importante também entender que quando a gente vai franquear um negócio, a gente tem que entender que de repente o meu negócio ele não é mais suco, ele não é mais clínica, ele não é mais tecnologia, ele é franquia. Eu estou vendendo para um empresário, um investidor, uma oportunidade de realizar um negócio daquele tipo, daquela atividade, no qual eu vou fornecer know-how, ferramentas, estrutura, conexões para essa pessoa. Então, antes o meu processo era de clínica ou de suco, agora o meu processo é de ensino, de capacitação, de estratégia. Verdade. Muito do que a gente oferece para um franqueado, o que um franqueador bom ele precisa oferecer para um franqueado, estratégia, capacitação, ferramentas e dá toda a capacidade de fazer esse empresário que é o franqueado ele conseguir operar o seu negócio com sucesso. A franqueadora não pode ficar fazendo tudo pelo franqueado, ela precisa dar estratégia, suporte, know-how, metodologia para ele seguir e esse franqueado ele precisa ser um empresário que está ali no dia a dia desenvolvendo aquela atividade, cuidando do seu negócio. Isso é uma das coisas boas que a gente ganha quando a gente tem um franqueado. A gente tem um empresário que está ali no dia a dia, se importando, cuidando com aquela operação, fazendo ela dar certo. E quando a gente tem isso, a gente tem um parceiro que está fazendo a nossa marca crescer. Isso é a melhor coisa de franquias. Assim. E o diferencial da Império, né? Vocês têm a questão do processo de consultoria. Vocês oferecem para o empreendedor, para o empresário, uma outra forma de adesão também que fica interessante, que é a cultura da empresa. Qual seria? Posso responder? A gente tem sim. Desde que a empresa nasceu, né, em meados de 2020, 2021, a gente sempre teve um grande objetivo enquanto negócio. A gente não vai para o mercado em escala fornecendo serviço de formatação e expansão. Tá. A gente faz o quê? A gente faz bastante força para ter negócios que tenham sinergia com o nosso propósito, que a gente possa não se limitar a uma consultoria de início, meio e fim, né, que depois a gente entrega a franquia pronta para o franqueador e ele que se vira. A gente sabe que isso aí é apenas o marco zero. É a partir dali que começa o game. Né? E a gente sabe disso. Então, o nosso grande objetivo sempre foi o quê? A gente estar junto, criar um ecossistema de negócio do qual a gente possa contribuir com o nosso conhecimento, que ajude esse empresário ao longo do tempo. E aí a gente acaba, para alguns negócios, hoje a gente tem em torno de 4 franqueadoras no nosso grupo, que a Hyperion faz
faz parte, que a Hyperion é sócia de um percentual, mas com esse objetivo. A gente entra com conhecimento, com a expertise, aquele valor de investimento diminui para o empresário e, em contrapartida, a gente tem uma participação societária no negócio franquia. Sim. Tá? E essa participação societária é para quê? Para fazer frente ao nosso investimento e, como a gente costuma falar, para a gente amarrar os bigodes, né, e ir junto. Tamo junto, então. Vamos fazer dar certo. Na alegria e na tristeza, a gente vai estar junto com o empresário para que ele tenha sucesso. Então, quer dizer, se eu tenho um bom negócio, esse negócio eu consigo, através da Império, receber uma assessoria que organize toda a minha casa e, a partir dali, ainda escalar ele junto com vocês, Isso. abrindo mão de um percentual desse negócio numa outra empresa, que não é a primária, porque é um outro negócio de franquia. Franqueadora. Top. Isso. Top. Existe, sempre que vai se franquear um negócio, é importante pensar que eu tenho que abrir uma empresa franqueadora. Essa empresa franqueadora tem sua linha de receita, despesa, suas atividades. E o que a gente busca na Hyperion, efetivamente, é conseguir, através do nosso ecossistema de conexões, da nossa experiência, das conexões que a gente já tem no mercado e das curvas que a gente já derrapou e aprendeu pelo caminho, a gente ajudar e estar próximo desses empresários. Nosso principal objetivo é estar perto de empresários que queiram crescer como rede de franquias e que a gente possa estar direcionando esse caminho deles. Que a gente possa estar contribuindo com não só o processo da formatação, mas depois o processo de expansão, como fazer a venda, como pegar esse novo produto que agora é a minha franquia, posicionar ela nessa prateleira do mercado, porque o mercado de franquias ele deve ter hoje mais de 3.000 redes de franquias no Brasil. Então, quando eu coloco uma franquia no mundo, eu preciso posicionar a minha empresa numa prateleira e fazê-la se destacar numa prateleira que já tem quase 3.000 outras marcas. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso modelando o meu modelo de negócio para um nicho específico, pensando em qual franqueado eu vou ter, qual é o perfil dele, qual é a oferta para ele, que tipo de entrega eu vou fazer para esse franqueado. E o nosso papel na Hyperion, voltando para o teu questionamento, é buscar auxiliar esses empresários a destacar esse modelo de negócio nessa prateleira e conseguir ter um crescimento sustentável dessa empresa. Não adianta só vender bastante franquia se a gente não conseguir entregar. Então, a gente tem muito esse cuidado de ajudar a ter essa ética realmente. Franquia é dinheiro dos outros que estão investindo. A gente precisa ter muito esse cuidado com o dinheiro dos outros, que são pessoas que muitas vezes estão investindo, às vezes, uma economia da vida naquela operação para viver daquele negócio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Isso é um pouco também do que a gente busca transmitir para os nossos parceiros. E aproveitando aqui, né, essa questão até quem está nos assistindo entendeu como que funciona, gostaria que vocês trouxessem quais são as empresas hoje, que pode ser que muitos dos nossos ouvintes já participam das franquias, fala, poxa, então são vocês que são responsáveis pela essa expansão? Quais são os cases hoje, quais são as empresas que vocês já fizeram o processo de franquia, que são cases de sucesso? Então, hoje a gente faz parte de algumas redes de franquias. Primeiro é a Magras, é a empresa na qual a gente cresceu, na qual a gente foi o nosso primeiro cliente. A Magras é uma empresa da qual eu sou sócio, que a gente atua com todo o processo de expansão, desenvolvimento de novos modelos de negócio e do processo de implantação das unidades. Então, a gente cuida desde a captação do lead até o fechamento do contrato e depois na inauguração dessas unidades. E aí a gente também tem a Contel, que é uma operadora de telefonia móvel virtual, é uma operadora bem inovadora, é a única desse segmento que está expandindo através de franquias, é um case que a gente ficou muito contente de estar fazendo parte. Também temos a Somaxi, que é uma rede de franquias extremamente inovadora, mas que eu vou deixar o Cláudio falar um pouco mais sobre ela. Bacana. Vocês podem notar que são segmentos distintos, né? Às vezes é comum as pessoas nos perguntarem, né? Mas vocês entendem de emagrecimento? Muito pouco. Vocês entendem de telefonia, que é o caso da Contel? Muito pouco. Vocês entendem de segurança e privacidade de dados, que é o caso da Somax? Muito pouco. A gente entende de franquia. Então, todos esses negócios eles têm características, né, muito semelhantes. São negócios dentro do negócio. Então, o game é o outro para todos eles. E são cases muito interessantes. A gente tem outras empresas que estão no berço ainda, né, que é a Lentes Estéticas da Aimo, né, João? Sim. Outras empresas aí, franqueadoras, que a gente faz serviços avulsos. Mas os nossos grandes 3 cases que a gente gosta de falar são esses aí. Magras, que são mais de 260 unidades no Brasil e unidades no Paraguai também. A Contel Telecom, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, que trabalha com telefonia, uma MVNO, uma operadora virtual. Estão em torno de 70 franqueados hoje. A Somax, que é o nosso bebê, né?
entrou por franchise em setembro do ano passado e ela já está com 15 franqueados. E a LED aí que está com 5, né, João? Sim, a Lentes Estéticas Diamond, que é um modelo de negócio bem inovador que a gente está desenvolvendo, que a gente teve a oportunidade também de desenvolver junto com outros sócios, que a Hyperion é sócia e está desenvolvendo essa rede de franquias, que é um negócio de lentes estéticas de porcelana no ramo da odontologia. Então, a gente está se expondo agora a esse mercado de odontologia, não com uma atividade de uma franquia cara, de ter toda uma operação, toda aquela implantação cara. A gente está franqueando a atividade de lentes estéticas de porcelana de uma forma muito inovadora para viabilizar rentabilidade maior faturamento nos consultórios odontológicos. Então, tudo que a gente tem trabalhado está girando em torno de prestação de serviço, que é a nossa maior expertise e é onde a gente entende que a gente também consegue agregar um pouco mais. Boa. Isso. Esses segmentos que vocês falaram, né? Quem está nos assistindo fala assim, poxa, me interessei, né? Ou gostaria de ser um franqueado. Como é que faz? Olha só, a gente sempre orienta o quê? Aquela pessoa que se interessa em comprar uma franquia, a gente sempre orienta e faz parte do nosso processo, vamos dizer assim, de expansão lá, que é a qualificação do futuro franqueado. Não basta, muitas vezes, ter só dinheiro. Sim. Eu tenho dinheiro e quero comprar a franquia. A gente olha muito para quê? Fit, né? Se você tem aderência àquele negócio. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que querem fazer a aquisição de uma franquia que, por exemplo, ela tem um hábito de aproveitar os finais de semana junto com a família. Né? Almoço em família, jantar em família, reservar para os filhos, reservar para o marido, para a esposa. Então, se essa pessoa nos procura pensando em comprar uma franquia do segmento de alimentos, a primeira coisa que vai dizer assim, você está disposto a trabalhar sábado ao meio-dia, sábado à noite, domingo? Opa, não, aí não. Opa, então vamos olhar para uma franquia que você tenha mais aderência. Se é da tecnologia, da área de humanas, como que você se comporta com isso? Ah, não, eu gosto mais de gente, eu gosto de cuidar de gente. Opa, então eu tenho um excelente negócio aqui, que é a Rede Magras, né? Que você vai se realizar uma metodologia saudável, 100% saudável, transformando as vidas das pessoas. Ah, eu gosto de tecnologia, sou para a Frentex aí, eu gosto de inovação. Opa, então eu tenho 2 opções para você. Uma para você trabalhar com compliance, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação, que é a Somax Group, que é uma empresa muito disruptiva. E também temos a Contel Telecom, que trabalha através de serviço móvel pessoal, né? Chips, ativação, serviço de telefonia pessoal. Então, a gente olha muito para isso, né? Que tipo de negócio que você quer, qual é o seu perfil, quanto você quer investir, porque aí a gente tem na prateleira opções que vão de R$400 mil até opções que vão a R$50 mil. Né? Depende do que você quer ganhar com essa franquia, o quanto você quer trabalhar, quanto você quer investir, qual é o seu planejamento a médio e longo prazo. Né? Então, essas variáveis são muito importantes para a hora de comprar a franquia. Até quem está pensando em comprar uma franquia, pense muito bem nisso aí. Eu tenho fit, é um segmento que eu gosto. Eu, Cláudio, por exemplo, eu não teria, a priori, uma franquia de alimentação. Porque eu não consigo hoje nem fritar um ovo direito. Você imagina eu querer gerenciar um cozinheiro e tudo mais lá. É muito difícil. E é um segmento que não me atrai por causa das questões que eu falei. O horário que todo mundo quer ir para um restaurante, eu quero estar... E também para o restaurante, eu não quero estar trabalhando. Né? Franquia... Assim, uma dica para quem está buscando empreender é primeiro se você pensar não só no investimento, no quanto que vai ganhar. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, qual é a franquia que eu vou ganhar mais dinheiro? Tá, é importante ganhar dinheiro, é importante olhar se a rentabilidade do negócio está aderente àquilo que é a sua expectativa de retorno, mas mais do que isso é se eu tenho esse negócio e na segunda eu abri essa empresa, na segunda-feira eu tenho que ir lá, é uma segunda-feira que eu gosto, é uma segunda-feira que eu vou estar feliz. Vai me dar prazer essa segunda-feira ou vai me dar trabalho? Vai me dar prazer ou vai me dar trabalho? Porque verdade, as pessoas precisam ter uma identificação. Você vai estar comprando uma empresa, vai estar abrindo uma empresa. Eu preciso gostar daquele ramo de atividade. Tem algumas pessoas, algumas das empresas que a gente franqueou, que são ótimas franquias, tem alguns amigos que já me perguntaram, sugere eu comprar essa? Eu disse não, porque eu acho que não vai identificar com aquele tipo de pessoa. Às vezes eu preciso ter um certo... Por exemplo, um franqueado da Magras é uma pessoa que se interessa muito pelo cuidado com as pessoas, com aquele tipo, aquela natureza de atividade. Um franqueado da Contel é um franqueado que ele se interessa por gerir equipe comercial, rotina de vendedor, rotina de vendas, rotina de criar canais e prospecção. Essa
é a atividade principal. Então, se a pessoa gosta de vendas, gosta dessa dinâmica de correr atrás de fazer novas parcerias, prospectar, gerir equipe, gerir vários vendedores, isso vai fazer muito sentido e às vezes não faria sentido para uma Magras, que é um cuidado muito de uma prestação de serviço ali, naquela unidade, gerindo aquela equipe e a experiência daquele consumidor. Fez sentido? Fez total sentido. Porque, assim, principalmente, cara, quando a gente trata essa questão de alinhamento de expectativa, né? Porque as pessoas tendem a acreditar que se eu estou pegando um negócio que já funciona lá no bairro do lado, estou rico, porque estou vendendo pra caramba lá. E não é assim que funciona. Né? Você tem que estar disposto a colocar um pedaço do teu couro no negócio. Não pense que você está comprando um negócio que está pronto, que vai cair dinheiro no caixa semana que vem, mês que vem, porque não funciona assim. Você tem que estar disposto a estar junto. Uma pergunta que algumas pessoas fazem, e por um período eu também tinha essa dúvida. ABF, gente, é extremamente necessário, é importante, só funciona com ela. Como é que funciona a Associação Brasileira de Franquias nesse jogo? Pô, bacana. Então, a ABF aí é um dos órgãos pioneiros, né, na gestão e na administração dessa sociedade franquias, né? Ela é um órgão assim com uma força, vamos dizer, motivadora, né, do franchise brasileiro. Oferece muito suporte a nível de cursos, a nível de estratégias, a nível de informações, né? Eu posso estar no mercado de franquia sem a BF? Pode. Né? É interessante eu estar com a BF? É muito interessante. Sabe? A BF ela valida, porém ela não é uma necessidade, ela não é uma obrigação. Não é uma obrigação. A lei de franquias não diz em nenhum momento que você precisa estar associado, né, fazer parte de alguma associação. Muito pelo contrário, ela dá uma liberdade. Um dos principais pilares da lei de franquia é a transparência. Você, franqueador, tem que mostrar, através de circular de oferta de franquia e outros instrumentos, o que você está franqueando, né, qual é a situação da marca, quanto que a pessoa vai ganhar, qual é o suporte que você vai dar e tudo mais. Mas não fala em associação. A gente orienta que, se possível, sim, faça parte. Talvez não no início de operação, né? Você que tem uma franquia nova e a gente transita em franqueadoras em início de carreira, né? Então, por isso que a gente não tem essa orientação lá de praxe no nosso portfólio, que participa da BF. Por quê? Porque você vai encontrar realidades muito distintas lá. Você vai encontrar, às vezes, franqueadoras aí que já estão há muitos anos no mercado e que nem eu sempre falo, cada franqueadora ela tem o seu momento de vida. Então, uma franqueadora que nem as nossas do grupo aqui, as que estão com as suas primeiras franquias são são alguns desafios. Diferentes de quem já está com 10, 15 unidades franqueadas. É outro desafio. Quem está com 260 unidades, então, é outros desafios. É verdade. Então, se você tem uma unidade que você começou a franquear, tem uma franqueadora em início de operação, talvez, nesse primeiro momento já, não seja recomendado participar. Mas logo lá na frente, vá participar, vá fazer muito network. Ou seja, lá dentro tem franqueadoras aí que já viveram muita coisa dentro do franchise, né? Já sabem também as curvas que derrapam. Mas não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Quem se sente à vontade, é interessante participar, mas se não, também está tudo certo. Uma coisa que às vezes as pessoas têm a percepção como se a BF fosse um órgão regulador. Exatamente. Não é, ou um conselho, como similar ao CRM, etc. Coisa que se você não tem aquilo ali, não tem a capacidade de funcionar. Ela não é um órgão regulador, ela é uma associação com associação voluntária. O que eu tenho muito respeito e gosto muito da BF? De que eles foram os pioneiros, eles desbravaram o mato. Eles chegaram quando era tudo mato, naquela expressão. Então, o que eles fazem muito bem é promover a conexão entre empresários franqueadores. Por exemplo, de vez em quando eu faço parte dos encontros da ABF Regional Sul e ali tem a oportunidade de conhecer outros franqueadores, seja alguém que está começando, seja alguém que está com 2 anos, com 100 unidades, com 200, com 500, a gente consegue, às vezes, conhecer outros franqueadores e entender esse meio. E esses eventos que são promovidos de conexão entre franqueadores e aprendizado é muito importante. Às vezes, nisso eu aprendi coisas assim de segmentos completamente fora do meu, que eu não atuo. Eu não atuo, por exemplo, com varejo de calçados em shopping. Mas em contato com a BF eu tive exposição com esse segmento e a oportunidade também de aprender. Então, essas conexões, é importante, assim, se está entrando num modelo de negócio, é importante conseguir andar com quem já faz aquilo ali. Então, se eu tenho uma empresa de
por exemplo, leilões, como é o caso de vocês, é importante. Vocês provavelmente devem ter um bom relacionamento com gente que já atua nesse segmento. Mesma coisa, franqueador. Tem que, digamos, se aproximar de quem já faz isso para poder ter o aprendizado e ter as conexões. Muito bom, muito legal. E tem uma questão que pode até chegar como delimitador, né? A pessoa pode estar pensando assim, tá, mas eu tenho uma unidade, eu quero expandir. É filial, é matriz, é franquia? Quando que o empreendedor entende que é melhor um ou outro, na opinião de vocês? Bom, a filial ou franquia, uma coisa que a gente sempre tem que pensar é quando eu estou fazendo a minha expansão através de franquias ou através de filiais, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando replicar uma unidade de negócio. Então, eu tenho uma clínica, ou eu tenho uma barbearia, ou eu tenho uma unidade de negócio. Essa unidade de negócio ela faz uma certa atividade e eu quero replicar abrindo outras. Quando eu faço isso, eu vou replicar abrindo outras unidades, outra clínica, outra barbearia, outra loja, eu estou replicando o mesmo conjunto de coisas. Para decidir se é melhor através de filial ou através de franquias, a gente vai ter que fazer um processo de realmente análise dessa viabilidade. O que é necessário, independente se for franquia ou filial. O que é necessário em mínimo viável para equipamentos, para estrutura, para investimento. Qual que é a minha estrutura de capital e de gestão para poder operar aquela unidade nova, filial ou franquia. E aí, consequentemente, qual é o investimento, o fluxo de caixa que eu preciso ter para suportar aquela atividade. Com base nessas análises, pode ser que a gente entenda, o empresário, voltando ao seu questionamento, ele vai entender que é melhor expandir através de franquias porque eu vou ter, além do influxo de capital de uma pessoa investindo para viabilizar aquela operação, eu também vou conseguir ter a descentralização dessa gestão. Ao invés de eu ter que gerir 2, 3 unidades, cada uma com 10 colaboradores, daqui a pouco eu preciso ter um back-office muito grande, com muita infraestrutura de gente para gerir toda aquela operação. Sim. Em compras, logística, RH. Quando eu tenho franqueados, eu consigo descentralizar essa operação. Então, isso é uma das decisões que aí o empresário, na hora de replicar o seu negócio e expandir em novas localidades, ele vai precisar entender qual desses caminhos eu vou topar. O que eu centralizo mais gestão, recursos, investimento e risco, ou o que eu descentralizo e compartilho com outros parceiros. Que eu acho que é o grande desafio, né, cara? Porque o empresário... muitas vezes ele não está preparado para ter uma interferência no poder de decisão. A franquia, ele tem que entregar. Ele tem que entregar, treinar, capacitar esse camarada e, de certa forma, sai do controle dele, aquele controle absoluto. Que se ele tivesse uma filial, ele tem um controle absoluto. Isso faz sentido? As pessoas têm esse receio, o empreendedor em geral, assim, quando vai procurar vocês? Sim, eles têm esse receio e é importante ter isso em mente também, porque um franqueado, a gente não pode ter ideia de que a gente vai controlar e vai... Pois é. Ele tem que obedecer porque está no contrato, etc. É um empresário que é um parceiro que eu trouxe para dentro de casa que acreditou naquilo ali. E eu preciso trabalhar com regras, claro, existe padronização. Tem os limites que ele tem que andar nas 4 linhas. Eu preciso entender que não é um funcionário, não é uma unidade minha, é uma pessoa que investiu, acreditou naquele negócio e que tem suas vontades, seus desejos, e eu preciso ter isso alinhado. Desde o momento em que eu vendi a franquia para saber e dar clareza para essa pessoa, como você falou antes, de alinhamento de expectativa, do que ele pode fazer, qual é a liberdade que ele tem para atuar naquele negócio, até porque quando a gente tem o franqueado, a gente tem uma pessoa que às vezes os pequenos desvios da padronização, eles podem ser benéficos, porque é outro empresário que está ali pensando. É outro empresário que está ali com o seu funcionário, com o seu cliente, com a sua conta para pagar, percebendo que, às vezes a franqueadora deu uma sugestão de fazer desse jeito, mas tem esse outro jeito que era melhor. E eu tenho um empresário que está ali me ajudando a pensar nisso. Quando a gente tem uma rede de franquias grande, todo dia surge alguma ideia. E os franqueados eles ficam compartilhando ideias o tempo todo. O que vocês estão fazendo no dia do professor? A gente, como franqueadora, deu uma dinâmica do o que fazer no dia do professor. Mas saiu um franqueado que teve uma ideia de fazer isso, outro fazer aquilo, um dá um bônus, outro dá um brinde, outro faz uma avaliação da escola. E essa criatividade de centenas de empresários na tua rede criando coisas, ela é essencial. Ela é o que faz uma rede de franquia ficar se renovando e se mantendo no mercado. Se o proprietário enxergar por essa ótica, realmente, ele tem várias pessoas pensando em crescer o negócio dele. Qual é a preocupação sempre assim com a franqueadora? Tem coisas que não dá para negociar, né, Otávio e Michele? Por exemplo, pensa você, quando você vai no McDonald's aqui em Balneário Camboriú, quando você vai lá em São Paulo, você quer
né? Que é o mesmo Big Mac. Então, isso não dá para mudar. Eu ia usar a referência do McDonald's, cara, que é a maior do mundo nesse aspecto de então, padrão. Isso né, não dá para mudar. Isso é inegociável em franquia. Né? Tá, entendi. Metodologia, entrega, o produto no final, o serviço é negociável. Agora, o como fazer, isso aí não dá para podar. Como o João falou, isso é rico. É uma fábrica de ideias de melhoria contínua. O tempo todo, vários empresários olhando para dentro do negócio, buscando alternativas, formas de fazer a mesma coisa com mais eficiência, com mais resultado, com mais aderência do cliente. Então, isso é rico. Tem coisas que não dá para negociar. Não dá para fazer em vez de ser arco dourado, fazer o arco vermelho, né? Mas pegando até o próprio exemplo do McDonald's, com o risco de estar falando alguma informação desatualizada, mas há uns anos atrás eu tive um franqueado em uma das redes que ele foi franqueado do McDonald's e ele me contou um pouco dessa experiência. E mesmo lá, que a gente que é de fora tem essa ideia de que tudo é absolutamente padronizado e negociável, o franqueado lá, pelo que eu recebi foi falado para você desse meu ex-franqueado, ele também tem a obrigação de desenvolver um plano de marketing local. Então, como empresário, ele não tem obrigação só de cuidar da padronização, ele também tem que pensar em como vai veicular a marca local. Então, beleza, tem o outdoor que já vem padrão da franqueadora, a campanha na TV, a campanha no marketing digital, mas selecionar onde que ele vai ser veiculado, quais são as interações que podem ser feitas com o público, quais são os eventos locais que dá para participar, essas oportunidades no local, na cidade, de conhecer o seu território e ver como que pode veicular a marca, isso é uma das coisas ricas, que inclusive lá também faz parte, mesmo que a gente de fora tenha essa percepção de que tudo é padronizado, mas claro, sempre lembrando, como o Cláudio falou, aquilo que é inegociável na franquia, senão não dá nem para dizer que é a mesma empresa. Boa. E é o conceito, né? A ideia de franquia, né? O que está ficando muito claro aqui é que a franquia ela tem um método, né? E o modelo de negócio é que faz a questão da franquia acontecer, que ela é replicável. Então, se eu tenho um negócio hoje, eu estou aqui assistindo, estou aqui pensando, explodindo a minha cabeça com ideias, será que eu posso entrar em franquia já? Eu preciso contratar vocês? Eu tenho que me preparar? Qual é o meu passo aqui? Para que lado que eu corro? É para quem está vendo a gente aqui pensando, e agora? O primeiro passo, assim, é fazer um diagnóstico de franqueabilidade. O que é isso? Que bicho é esse? Diagnóstico de franqueabilidade. Fala aí. Isso. Faz com quem esse bicho aí? Faz com a gente lá mesmo. Depois a gente vai deixar a rede social e tudo mais, os contatos. Mas um diagnóstico de franqueabilidade, que é o quê? É um mínimo que a gente analisa, né, enquanto empresa para ver qual é a maturidade da tua empresa a respeito de processo, a respeito de marca, a respeito de aderência do teu produto e serviço para o consumidor final, né, os teus controles. Cláudio, mas eu não tenho nada disso pronto. Não tem problema. Parte do nosso trabalho é construir. Mas com esse diagnóstico, a gente tem muito respeito pelo futuro franqueador. Às vezes, a gente vai fazer um diagnóstico de uma empresa e vai dizer assim, olha, esse não é o melhor momento para você investir nisso. Por quê? Porque você precisa ainda melhorar, talvez, alguns pontos agora que tem um impacto financeiro. E, às vezes, o empresário, né, poxa, eu vou fazer isso, não tenho como fazer agora, mas vou fazer no futuro. Então, o primeiro passo é diagnóstico de franqueabilidade. A gente faz aí como a gente chama na Hyperion, um scan operacional, vai escanear a sua empresa, né, e vai poder te dizer, olha, de 0 a 10 a tua empresa está em 7, para franquear está em 5, está em 8, está em 9. Né? A partir daí a gente consegue mostrar também para esse empreendedor quais são os desafios e as oportunidades de melhoria que ele tem no negócio dele. Boa. Porque quem está dentro da operação, né, quem é dono de negócio, às vezes ele tá fazendo o negócio acontecer e ele não consegue ser estratégico. Né? Não por maldade dele e tudo, porque ele não consegue parar, né? Você está trocando, às vezes, o pneu do carro com o carro andando. E aí ele não consegue olhar, ter essa visão panorâmica de quem chega de fora, que é o nosso caso. Às vezes a gente tem locais aí que a gente visita para fazer análise de franqueabilidade que em 5 minutos dentro do estabelecimento a gente já consegue sugerir ali 10, 15, 20 melhorias para a pessoa. Que o empresário às vezes diz assim, poxa, mas como é que eu nunca vi? Não, tá tudo certo. Faz parte, é que nem na nossa casa, a gente vai todo dia para nossa casa, às vezes tem uma parede lá que está precisando lá de um retoque, mas a gente já acostumou com aquela parede. E quando vem alguém de fora, diz, por que não pintou essa parede? Pequenos detalhes, sabe? Primeiro passo, análise de franqueabilidade. Isso é para dizer se sim ou não, isso é para ver o quanto a gente vai ter que remar juntos.
quanto a gente vai ter que trabalhar para deixar esse teu negócio apto para se transformar numa boa, uma excelente rede de franquia. E do ponto de vista de alguém que está buscando abrir uma franquia, ali o Cláudio falou sobre ser franqueador, começar a expandir através de franquias. Isso. Do ponto de vista de alguém que está querendo abrir uma franquia, comprar uma franquia, se tornar empreendedor, o que é importante entender para essa escolha? Como escolher uma rede de franquias? Primeiro, identificação com o segmento e com o tipo de atividade. Claro, Isso é uma das primeiras coisas a entender, se é o tipo de coisa que eu gosto, que eu me interesso. Não, uma franquia de floricultura pode ser um ótimo negócio, mas se eu não gosto de flor, não adianta. Então, eu preciso gostar daquilo que eu estou empreendendo. Segundo, entender, todo mundo fala sobre suporte. Todos os anúncios de rede de franquia, sobre invista aqui, invista ali, ele fala sobre suporte. Mas o que efetivamente é o suporte que essa franqueadora dá? Quais são os cursos, os treinamentos, qual é a rotina de supervisão, que tipo de materiais eles dão? Então, é importante entender que esse franqueador está oferecendo então, um serviço. Então, desses inúmeros franqueadores que tem nesse segmento, qual que realmente me dá as atividades, os apoios, o suporte que eu realmente preciso, que vai impactar na minha operação. Depois, conversar com franqueados da rede. A própria ABF, quando articulou a formação da primeira lei de franquias, falou lá atrás da necessidade de ter na circular de oferta de franquia lista de franqueados. Quem mais vende franquia é franqueado satisfeito. Ali. Franqueado satisfeito vende franquia. A gente precisa entender, claro, o que os outros franqueados da rede falam de prós e contras. Também com aquele grão de sal. Pode ser que tenha uma pessoa ali que ela vai estar insatisfeita com um ponto X ou Y. E tudo faz parte do processo. Mas, num geral, é um negócio lucrativo, é um negócio que os franqueados tendem a ficar nele por bastante tempo, é um negócio que tem durabilidade, ele não é como, por exemplo, a febre das paletas mexicanas, que ficou até um pouco queimada no mercado, um negócio que explodiu muito rápido e depois não sustentou. Ele está sustentando o teste do tempo, essa empresa. Então, voltando, a identificação com o segmento, identificar dentre os franqueadores daquele segmento quem oferece o melhor suporte, as melhores estratégias, que tem uma marca mais posicionada, a satisfação desses franqueados com aquela operação. E aí também, finalmente, claro, a viabilidade financeira. Entender se esses modelos de negócio que estão sendo ofertados ali, eles atendem a minha expectativa. Não posso também achar que eu vou ficar milionário com uma unidade se não é realista ali. Eu já tive caso de gente que veio querendo, legal, gostei da planilha, eu vou comprar 10 então e comprar um helicóptero e rodar entre as 10 e tal. Eu disse, tá. Não entendeu o jogo. Assim. Não entendeu o jogo. O negócio é bom, mas calma. Às vezes perguntam pra gente assim, Cláudio, mas a franquia tem que trabalhar? Tem, e muito. Mas como é que faz sem trabalhar? Às vezes eu digo, mas eu queria investir em algo que eu não precisasse fazer nada. Digo, amigão, então, não é pra você isso. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Tem muita gente que pensa assim, porque eu investi na franquia, acabou, zerou meu jogo. Agora vem dinheiro sem eu ter que me preocupar. Não, você está comprando um know-how, você está comprando uma expertise, uma experiência que vai te ajudar a gerir um negócio de modo mais preparado por meio de treinamento. Isso. Não é isso? É isso. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador então, Michele? Porque eu acho que chegou a hora, né? Vai lá, manda bala. O nosso patrocinador de hoje é a Remate Brasil, uma empresa que atua no leilão de imóveis de norte a sul, como o nome já diz, e é justamente para você que quer fazer aumento de patrimônio, que quer fazer alavancagem patrimonial, que está em busca do seu imóvel próprio ou em conquistar vários imóveis para fazer renda passiva no futuro. Você tem a possibilidade hoje, além de você usar de ferramentas que o mercado já traz, ou seja, que todo mundo está lá, que seja financiamento, você tem a oportunidade hoje de utilizar o leilão de imóveis, que é um sistema extremamente seguro e que você consegue imóveis a partir de 50%, até 70%, 90% de desconto no imóvel. Já pensou? 90% de desconto. E olha que legal, dentro do nosso plano de negócio já está contemplado, tá, nós expandirmos o mercado, obviamente. E um dos modelos que eu levo muito em consideração são as franquias. Porque o nosso negócio... Vamos pensar aqui. Agora Acho que vai dar match. Não, porque eu estou com o especialista aqui na mesa. Vou tirar dúvida, né? Porque o nosso negócio, a Remate Brasil, é um negócio que ele funciona somente se tiver uma boa esteira de processo. Então, desde a captação do cliente, porque quem é o cliente que a gente preza? Ele tem um perfil. E o cara chegar querendo comprar um imóvel, eu tenho 5 mil reais. Não, você tem que ter pelo menos 50 mil reais em dinheiro, a gente vai buscar um financiamento bancário para você poder usar o dinheiro de terceiro e tudo mais. Então a gente tem todo o padrão, desde para achar o cliente até lá na ponta de arrematação. Isso é algo franqueável, é algo escalável. Sim. Isso é.
Não é verdade? Sim, isso é escalável. Escalável no sentido de que o que a gente estaria muito provavelmente franqueando ali seria todo esse relacionamento, essa captação, etc., que por melhor que vocês façam aqui, às vezes não vai conseguir penetrar aquele mercado de uma cidade, de algum lugar específico. E teria uma viabilidade muito grande de um franqueado ser o responsável por fazer essa estratégia de mercado local. Porque a nossa ideia, vê se faz sentido, tá, gente? Ó, isso aqui é legal porque vocês vão pegar um conselho aqui, uma consultoria 0800. Porque faz sentido, por exemplo, a nossa base ser responsável pela arrematação, porque é o processo, e a ponta desenvolver mais a questão comercial. Isso faz sentido? Faz total sentido, Otávio, porque quando a gente está fazendo o processo de formatação de uma franquia, a gente olha o que vai ser franqueável. Às vezes não é 100% do negócio que você vai transferir para o teu franqueado. Às vezes é uma parte operacional, uma parte comercial, uma parte administrativa do teu processo como um todo, e às vezes centralizando na franqueadora parte dessa entrega para o cliente final. Então, o que acontece com a gente hoje aí com a Somax, por exemplo, que é uma empresa do grupo, né? Ela tem um franqueado e o franqueado é um executor. Ela faz toda a tração comercial de captar cliente, inclusive é um termo que a gente usa lá, que a gente entrega cliente garantido. Ou seja, quem compra a franquia, ele já ganha até X mil de faturamento recorrente. Caramba! A franqueadora entrega o cliente para ele. Em troca, garantia contratual. Garantia contratual. Pô, isso é legal, ele entrega na ponta a mão de obra da execução do serviço. Por exemplo, a Contel Telecom, que é outra franqueadora que a gente tem no grupo, é um pouco diferente. Ela entrega toda a parte operacional, né, a parte de tecnologia, de suporte, né, de ativação, de portabilidade e tudo mais, e o franqueado executa a atividade comercial na ponta. Tá. Então, o modelo de negócio assim, a priori, da Remate Brasil, para mim, né, acho que o João também está alinhado comigo, seria algo nesse sentido, de que executar a tarefa, vamos dizer assim, parte do processo comercial na ponta, trazendo a parte técnica, né, e administrativa para dentro da franqueadora, né? Até porque a franqueadora, via de regra, vai ter uma estrutura mais robusta para poder fazer isso aí com velocidade, sendo mais assertiva, né? O mínimo de erro possível. E o franqueado lá na ponta sendo remunerado, né, por essa excelente atividade comercial de prospecção, de fechamento de negócio, de captação de informações para viabilizar, né, a execução aqui dentro da franqueadora. Em casos assim, é quando a franqueadora ela precisa centralizar uma atividade que talvez ela seja complexa e requeira todo um compliance e um cuidado muito específico, que é essencial que ele seja realizado por quem já tem a maior expertise e a maior experiência. Boa. E a franqueadora, nesse caso, ela toma a decisão de centralizar essas atividades em prol da garantia da qualidade daquela prestação do serviço e passa para o franqueado a função de relacionamento. No exemplo da Contel, por exemplo, um franqueado ele não precisa se preocupar com se o 0800 está funcionando, se a torre está funcionando, se o chip está... Se é 4G, se é 5G, o sinal... Se a negociação é essa ou aquela, ou a cobertura. Ele precisa vender. Se o cliente precisa, daqui a pouco, de um 0800, etc., quem vai prestar o serviço é a franqueadora. No caso da Remate Brasil, eu imagino que vai haver uma sinergia nesse sentido. A parte mais robusta, que requer a maior expertise, que vocês estão há muitos anos desenvolvendo no mercado e que essa é difícil de delegar, ela fica centralizada aí. A atividade comercial, buscar clientes, se relacionar, fazer o negócio crescer, faz muito sentido a franqueabilidade disso. Legal. E aproveitando aqui, que bateu uma pergunta aqui no Instagram, agora que eu estava fazendo ao vivo, o preço da franquia, quem é que coloca? O franqueador ou vocês que dão essa sugestão, causa essa interferência? A gente chega nesses números, porque são mais... Tá. Taxa de franquia é um número, royalties é outro, fundo de publicidade e propaganda é outro número. Isso são formas de ganhos que eu tenho se eu fizer a Remate uma franqueadora. Isso, são fornecedores homologados, né, que vão ter por você abrir as portas do teu negócio para eles, você vai ter um comissionamento. Então, quando a gente olha para esses números, a gente analisa o quê? Primeiro, quanto esse franqueado vai investir para ter essa franquia, para precificar a taxa, tá? Vou usar o exemplo de taxa. Quanto que ele vai investir, qual é o ponto de equilíbrio, qual é o
o retorno de investimento que ele vai ter em quanto tempo, né? Qual vai ser o custo operacional dele, para a partir daí a gente precificar uma taxa de franquia. Eu, enquanto franqueador, se eu puder cobrar 300 mil reais de taxa de franquia, o mercado pagar, tá tudo certo. Só que isso não acontece na prática. Assim. A pessoa olha o quanto de entrega você vai dar. Para mim, taxa de franquia e royalty, mais royalty que taxa de franquia, está muito associada ao quanto você vai dar de suporte para aquele franqueado. Então, por exemplo, vou estar junto todo dia, 24 horas, tem plataforma EAD aqui, tenho suporte em todas as áreas, jurídica, comercial, administrativa, tudo que você precisar. Aí justifica um royalty de 10%, 12%, 15%. Não, eu vou te dar um suporte inicial para você andar com as tuas pernas, eventualmente, se precisar, você abre um chamado. Pô, aí cabe um royalty de 5%, por exemplo, sobre o faturamento bruto, um royalty fixo. Mas é sempre bom senso. Né? Bom senso, até porque quem vai dizer se isso é bom ou é ruim é o mercado. Não adianta a gente idealizar que vou vender a 100 mil reais a minha taxa de franquia, vou ter 10 franqueados no primeiro ano, vou botar 1 milhão só em taxa de franquia. Em 2 anos eu tenho 2 milhões, e em 3 anos não é assim que funciona. E aí leva em consideração aquilo que eu falei anteriormente sobre o quanto que eu vou conseguir posicionar esse nosso novo produto, que é a franquia Remate Brasil, no mercado. Então, quando a gente leva em consideração a precificação de uma taxa de franquia e da franquia como um todo, tem que levar capital de giro, a estrutura operacional, precisa de ponto comercial, então custo de adequação, custo de equipamentos, etc. O pacote completo que envolve abrir aquela unidade com o capital de giro. Ele vai custar X, beleza. Colocar minha taxa de franquia nesse pacote vai prejudicar muito ou vai ficar ainda uma precificação acessível? Isso são coisas que a gente vai levar em consideração para precificar, claro, trazendo o máximo possível de receita para a franqueadora, sem apertar a viabilidade financeira para o franqueado, pensando muito na viabilidade do franqueado, realmente, como o Cláudio disse, algo que seja justo aquela cobrança, com base no bom senso, mas também de viabilização, senão a gente encarece demais o modelo de negócio e vai ter muito poucos franqueados que vão ter condição de abrir aquela unidade. Dica de 1 milhão. Opa, vamos lá, dica de 1 milhão. Eu gosto dessa. Dificilmente eu compartilho, porque é uma coisa que a gente utiliza muito lá no nosso negócio. Quando uma das empresas que franqueou começou a levantar a possibilidade de franquear o seu negócio, que foi a Somaxi, eles estavam com algumas dúvidas assim, referente a, poxa, mas para quem que eu vou vender? Como é que vai ser isso? E aí a dica de 1 milhão. Se você tem um negócio, ou pretende ter um negócio e franquear, olhe sempre para aquele mercado que tem uma demanda reprimida ou que é um mercado que está sendo mal atendido. Olha só, demanda reprimida, as pessoas estão sedentas pelaquilo e não encontram, né? Ou se está muito mal atendido naquele segmento. Junto com isso, pensar que para quem que eu faço essa minha franquia? Quem que vai ser o meu potencial franqueado? No caso, que eu estou usando aqui como case a Somaxi, a gente buscou um mercado mal atendido, de certa forma, que é qual mercado? São dos profissionais que se formam, tanto bacharéis em direito, né, que se formam excelentes profissionais, pessoas da área de segurança e tecnologia da informação, excelentes profissionais que se formam hoje e amanhã de manhã eles não sabem como que eles vão realizar a atividade profissional dele, porque a faculdade não ensina isso. Então, cada negócio a gente faz nichado para isso. Então, hoje, grandes franqueados nossos são estudantes de direito, né, que estão se formando, alguns se formaram, técnico de segurança da informação. Então, essa é a dica. Olhar mercado não atendido, demanda reprimida, mal atendida, e para quem que eu vou fazer essa minha franquia? Dica de 1 milhão, meu. Olha, e foi a dica, a gente está chegando na reta final, mas dica de 1 milhão, meu, de 1 milhão. Olhar para quem eu vou estar, como qualquer outro produto ou serviço, a gente precisa olhar quem vai ser o meu público-alvo dessa franquia e entender se, para esse público que eu estou idealizando que vai ser meu comprador, se vai ter aderência, se vai estar competitivo, se vai gerar valor e se realmente as pessoas vão conseguir pagar aquilo ali. E aí vai testando. Coloca um preço, opa, o pessoal está pagando, daqui a pouco aumenta, tal. O processo é, como qualquer outro serviço, precisa precificar com base naquilo que vai percebendo do público, daquilo que o mercado permite.
Muito bom. Olha, eu vim aqui pensando que era um bate-papo e foi uma aula. Obrigado. Muito legal, um gente. MBA em franquias, né, em expansão de negócio. E a gente transitou em vários cenários aqui, eu aposto que você está aí, né, querendo fazer vários negócios com o seu negócio, viu que a franquia é um outro negócio dentro da sua atividade. Para a gente caminhar aqui para os finalmente, vamos fazer um ping-pong, um bate-bola, para coroar algumas ideias e até para a gente selar alguns conhecimentos. Quando eu penso em franquia, eu tenho que pensar em franquia como o quê? E você precisa responder uma palavra ou uma frase, o que fica melhor. Realização. Boa. Segurança. Quando a franquia já está acontecendo, já está desenvolvendo, o que torna a franquia um sucesso? Resiliência. O que torna a franquia um sucesso quando ela já está rodando, a satisfação pessoal do empresário. Boa. Por que eu teria uma franquia? Porque ir sozinho vai te custar caro e tempo. Boa. E para ti, João? Para encurtar o caminho, aprender com quem já está fazendo. Qual o problema de uma franquia? Opa. A falta de alinhamento de expectativa entre o franqueado e o franqueador. Boa. A franqueadora faz tudo pelo seu franqueado, só não faz a parte que é dele. Essa é dele, lá na ponta. Top, top. Yeah. Quando não tem esse elemento de expectativa, o franqueado ele acredita que a franqueadora vai fazer coisas por ele que talvez não seja a responsabilidade dela. Então, realmente, eu vou corroborar com o Cláudio aqui no alinhamento de expectativa. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar muito se você assistir esse episódio de novo. Verdade. Vai por mim. Pega um Agora, papel e uma caneta. Anota, cara, anota, porque o teu negócio pode ser um negócio de grandes proporções, de muita escala, e você pode não ter percebido. E esses dois feras podem te ajudar. Inclusive, como é que... A pergunta agora está vindo lá da câmera. Como é que eu acho vocês na internet? Então você pode procurar aí pela nossa empresa, né, Hyperion Franquias, né, no Instagram, @Hyperion Franquias. Meu Instagram particular é @claudio.rodrigues.cr, tá? Okay. claudio.rodrigues.cr. E o meu Instagram pessoal é @JohnPCórdova, JOHNP Córdova. Vai aparecer aqui na tela. Vai aparecer. Ali eu estou sempre gerando um pouco de conteúdo para tentar compartilhar esse aprendizado também. A gente tem um time completo de... Onde vocês estão? Desculpa, gente. Estamos em Balneário Camboriú. Boa. Tá? Na Avenida Martin Luther, 3140. O nosso time fazem parte lá profissionais da área da contabilidade, da área de arquitetura, do direito, de gestão de processos, web design, especialistas em marketing, pré-vendas, SDRs, closer e tudo mais, né, João? Não, inclusive, uma galera. Nós estivemos lá, espaço sensacional, muito bem estruturado, pronto para receber, independente do seu tamanho, pronto para te receber e te ajudar. De verdade, foi muito legal a visita que a gente fez. Pô, bacana. Foi obrigado. assim, foi assim, nos surpreendeu. Entendeu? A visita bacana. Que a gente fez foi muito legal, né, irmão? E para quem está fora de Balneário, fora do estado, consegue contactar vocês também? Consegue também, pelas redes sociais, predominantemente. No Instagram. Né? É no Instagram, manda direct. É que a gente foi presencialmente, né? Mas quem está longe, está nos acompanhando, pode fazer de formato online. Vir até Balneário Camboriú nunca foi um problema para ninguém, né? Então aproveita, a gente está acostumado a receber não pessoas... Não é um convite ruim. Não é um convite ruim. A gente está acostumado a receber pessoas na sexta-feira, não sei porquê, né? Ou na segunda. O pessoal já casa no final de semana de praia aí. E vai ser um prazer conversar. A gente não faz força para vender formatação de franquia para ninguém. A gente faz força para quê? Para entender se o momento do empresário é aquele, se o negócio é escalável e se vai fazer sentido para todo mundo. Se fizer, a gente dá as mãos e vai junto. Muito bom. Gente, perfeito. Muito obrigado por esse momento, por essa aula. Foi uma aula que a gente teve aqui e foi muito prático porque o dia a dia é muito perceptivo que vocês são skin the game, né? Vocês estão jogando o jogo, né, cara? Vocês estão dentro do jogo. Isso é muito legal. E eu acho que, Michele, foi um episódio sensacional. O que você acha? O nosso objetivo no podcast Arena da Riqueza é sempre contribuir e expandir com que você fature e prospere ainda mais. E aqui ficou uma excelente dica de você olhar para o seu negócio, como eu vi uma frase, como um drone, olhe de cima. Perceba que você pode estar perdendo oportunidades e aqui tem 2 experts na área. Otávio, deixa aí sua rede social para o pessoal também te achar. Opa, vamos lá, otaviomoura.finanças. Você vai me achar no Instagram, no TikTok. Eu nem sabia que tinha TikTok, eu tenho. Tem. TikTok, YouTube, você vai me achar em tudo quanto é lugar. E o meu Instagram é Michele Tolazzi, né? O podcast Arena da Riqueza você também tem no YouTube, no TikTok e no Instagram.
E segue o patrocinador, a Remate Brasil. Entra no site rematebrasil.com.br para ver se você não consegue comprar um imóvel com 70%, 80%, 90% de desconto. Beleza, galera? Então, até o próximo. Social que não acaba mais, né? Até o próximo episódio. Obrigado. Pessoal, fique bem. Obrigada pela companhia, pelas informações, Cláudio e João. E a gente se encontra semana que vem com mais um episódio da Arena da Riqueza. Fica bem, fica com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.